Cansa de fazer pose, né? Para além de tirar foto. Amém? João, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Deus, Tu és santo, és poderoso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite, ó Pai, que possamos aprender do Senhor, nossos corações possam estar quebrantados, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Jesus Cristo deixou, né, em outro texto, que é a luz do mundo, vários textos, né? Mas esse aqui em João 12, né, quando ele fala que outra vez, né, dizendo que é só a luz do mundo, porque ele já havia dito antes, né? Só estava reforçando aquilo que ele já havia dito que era a luz do mundo. Sabemos, né, que nós temos a luz, né, luz artificial, né, as lâmpadas, a luz natural, que é o sol, né, a lua ainda que resplandeça, as estrelas resplandeça a luz do sol, mas também, né, vai estar aqui dentro do texto, foi criado por Deus. Nós são as luzes, mas tem aquela luz que é a fonte de todas as luzes, que é a verdadeira luz, que é o próprio Jesus Cristo. Né? E a Apocalipse diz que no céu não haverá nem sol, nem lua, nem estrelas, porque Jesus Cristo é a própria luz. Então, né, a Bíblia vem dizer várias vezes, e Jesus Cristo deixa bem claro para nós não andarmos nas trevas, porque Ele é a luz do mundo. Quem está com Ele, né? E tem gente que pode estar em pleno meio-dia, né, na hora do sol, a pino, né, intenso, que ainda está em trevas, ainda não consegue enxergar. Eu já vi o velho ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu hoje talvez mudaria, né, esse ditado, falar, o pior cego é aquele a quem Deus não permitiu ver. Né, e o próprio Jesus Cristo já disse, né, nas seus sermões, né, que ele falando, as pessoas não ouviriam, ele mostrando, as pessoas não veriam os sinais, as maravilhas que ele havia feito para que não crescem, não fossem salvos. Então, mas Jesus Cristo, por outro lado, para nós, né? Nem vou dizer agora que é para quem não é salvo, mas creio que muita gente que é salvo ainda continua tateando, né? Já andou no lugar escuro, você fica procurando por onde andar. Tem muita gente que ainda não está mais nas trevas. Deus já o tirou, já transportou do império das trevas para o reino de luz. Mas a luz ainda está assim, né? Não está totalmente brilhando sobre a vida do cidadão. Ele está ainda, diria-se, está um pouco escuro. Está procurando ainda, porque ainda não que Jesus Cristo não tenha capacidade de aclarear tudo, de iluminar a sua vida. Mas ele está tentando por ele mesmo, aí tem dificuldade. Mas vamos lá. De que forma, então, Jesus, que é a luz do mundo, nos tira das trevas? De forma bem direta. Para nós que vivemos. Não para nós fazermos, mas para nós vivemos o dia a dia. E o primeiro é através da palavra. A palavra de Deus, né, que tira, né, as pessoas das trevas. Por isso nós insistimos, falamos tanto para as pessoas que elas precisam, eu diria mais do que precisam, têm necessidade de ler a Bíblia. Como que você vai saber algo se você não sabe? Como você vai fazer algo que você não sabe como que faz? Difícil. Pode ouvir pelas outras pessoas, né? Mas se você souber, ficará mais fácil. Então, e disse Deus, haja luz e houve luz, está em Gênesis 1:3. Então, a primeira coisa, das primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3. Quer dizer, a terceiro versículo de Deus, e Deus já sabia, né, lógico, né, sabe todas as coisas, da necessidade de ter uma luz. Pense você vivesse nesse mundo sem ter uma luz natural. Seria mais difícil, né? Não teria como. Se não existisse o sol. Deus fez o sol para que existisse luz. Criou a luz e fez o sol para que tornasse essa luz natural.
E foi através da proclamação da palavra de Deus. Não só a luz, como todo o mundo veio a existir. Então, quando você está na palavra de Deus, as coisas vão se aclareando. Sabe aquela coisa, né? Talvez você não sabe, você não leu a Bíblia toda ainda, pelo menos uma vez. Já? Fosse fazer uma pesquisa aqui, quem já leu uma vez? Toda. Duas. Três. Vai diminuindo, hein? 4. 10. Agora diminuiu bastante, hein? Para quem já leu pelo menos 10 vezes, ou menos, um pouco, você vai descobrir que cada vez que você lê, fazendo a nossa leitura anual, você vai tendo novas visões da palavra de Deus. Não é novas revelações, que a revelação, toda revelação se cumpriu quando fechou o Novo Testamento. Acabou-se as revelações. Mas Deus vai te iluminar com a luz, que é Jesus Cristo, para a compreensão dessa palavra. Experimenta, lê a Bíblia todo ano para você ver. Cada ano você tem novos entendimentos. Deus vai te aclareando a palavra dele. Para isso que funciona. Fala assim, vou repetir aqui, nós já falamos 1 milhão de vezes, mas vou falar de novo. Né? Pastor, não vou ler porque não vou entender, não li, não entendi quase nada. Ninguém disse que você ia entender, né? Ninguém nunca entendeu a Bíblia toda. Mas um versículo que você entender, que Deus te iluminar, é a palavra de Deus, é a luz que Deus queria te dar naquele dia. E outra vez, né, Jesus, né, já lá no Novo Testamento, quando João escreve, no João capítulo 7, verso 40, e alguns lá, então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Porque o povo de Israel viviam já há muito tempo na esperança da luz ou do Messias, aquele que viria para conduzir o povo de Israel. Era dito como o Messias ou como o profeta, não como mais um ou como um profeta, mas o profeta que é a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então, aqui eu vou estar falando vários versículos, citando alguns, outros só algumas referências, onde vai corroborar com essa ideia ou com essa afirmação verdadeira que Jesus Cristo é a luz do mundo. Naquele dia lá, quando João falava, o Jesus Cristo estava falando lá a multidão lá em Israel, muitos reconheceram Jesus Cristo. E agora, nesses dias, em tamanhas trevas que nós vivemos, são dias terríveis, né? Basta você ver aí, pegar seu celular, acessar a internet ou ligar a televisão, algum noticiário, é terrível. Ou nem precisa, né? Só você ir na rua, conversar com meia dúzia de pessoas, as notícias são só ruins. Só de trevas, de escuridão, sem expectativa. Mas Jesus Cristo é a luz do mundo, a luz que brilha, pelo menos para os salvos. Então a palavra de Deus, ela é a lâmpada, é a luz para o nosso caminho. E eu fico pensando de mim mesmo. Né? Vivia lá quando era jovem, né? Tinha expectativas de mundo, né? De ser alguém, de ter alguma coisa, né? De ser até uma pessoa boa, né? Sempre gostei desse lado. Nunca desejei ser mal, né? Pelo menos isso, né? De bom, né? Que a gente tem. Não isenta a gente de ser mal, é outro departamento. A gente não nem tem o desejo, como diria Paulo. Às vezes o que a gente quer fazer, a gente não consegue. O que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Mas isso só torna a luz para o nosso caminho quando eu leio, quando eu estudo e medito a palavra de Deus. Faz uma grande diferença também. No dia, e agora falar de mim mesmo, né, Fábio? Sempre é melhor e mais fácil, né? No dia que eu faço a leitura bíblica, né, do dia correndo, assim, tipo, só para não atrasar, ou o dia que deixa atrasar um dia, ler no dia mais correndo ainda, é mais complicado da gente pegar alguma coisa, da gente aprender algo, porque eu não parei para pensar, para meditar. Não que Deus não quisesse falar naquele dia, Ele pode falar de várias formas, mas Deus gosta de pessoas que têm prazer na sua palavra. Deus que demora ali na sua palavra.
E eu gosto de citar muito eu mesmo, né? Nos meus sermões, porque de repente eu fico ali 2 horas, né, Claudinei, assistindo um jogo do time que a gente torce, né? Sem reclamar, sem nem beber água, se for possível. Máximo na hora do intervalo vai no banheiro. Ninguém reclama. Ou quem assiste um filme, né? Ou uma novela, misericórdia, né? Ninguém reclama, não vejo ninguém reclamando que está cansado, que não teve tempo. Mas para parar meia hora para fazer uma leitura bem feita e meditar um pouco ali, eu não tenho tempo. Estou cansado, estou com sono. Trabalho o dia inteiro, né, pastor? Ninguém tem tempo. Mas pergunta se a maioria expressiva não tem tempo para 1 hora, 2 horas ou até mais na televisão, no celular, lá no Facebook, no Instagram, em alguma outra mídia. Tem ou não tem? Tem. E para fazer uma leitura bem feita? E aí eu pergunto, onde você vai descobrir que Jesus Cristo é a luz do mundo? Nas 2 horas de televisão ou em qualquer outra mídia? Ou na palavra de Deus? Muito fácil a resposta, né? Mas muito difícil de executar. Porque a palavra de Deus não é só de teoria, ela é de prática. E eu quero insistir mais uma vez. Não estou falando, não tem nada a ver com salvação. Até porque se não for salvo, né? Aliás, tem muitos que não são salvos e ainda conseguem fazer melhor do que eu. Incrível, né? Mas é verdade. Mas para mim, que sou salvo, que acredito que sou salvo, que, né, falo todos os dias que sou salvo, não consigo fazer isso. Mas nós precisamos de rever nossas práticas quanto à palavra de Deus. Pastor, então isso quer dizer que se eu não ler pelo menos a palavra de Deus todos os dias, ler uma leitura bem feita, assim, de meia hora, meditar pelo menos um pouco, não vou ser salvo? Né? Não, tem gente que nunca leu a Bíblia, nunca vai ler e pode ser salvo, né? Independente disso. Então, mas é para a nossa vivência, o nosso dia a dia, nossa qualidade como cristão, nossa qualidade de vida como cristão. Para nós aprendermos ainda mais, desfrutarmos ainda mais. Sabe lá aquele, não sei lá, que é o exemplo que eu poderia ter? A quem compra aí um celular de última geração, né? Um iPhone 13, não sei o quê, mais um tanto de coisa, que não sabe acessar todos os que tem. Aí só vai fazer ligação, mandar mensagem, receber ligação. Adianta. Ele pode fazer com qualquer um outro aí, mais basiquinho aí, né? Ou seja, você tem a última tecnologia na sua mão, mas não sabe desfrutar daquilo. Mesma coisa você tem, a melhor de todas as coisas na sua vida, que é a salvação, a palavra de Deus, mas não sabe desfrutar disso todos os dias. Então nós precisamos conhecer um pouco mais. E, em segundo lugar, de que forma, como Jesus, que a luz do mundo nos tira das trevas, através da fé. Já de cara nós já falamos, né? A fé não vem de nós, né? É dom de Deus. Mas, mesmo assim, Deus me dando esse dom, o dom da fé, ainda eu não utilizo. Ainda eu não vivencio, ainda eu não exercito a minha fé que Deus já me deu. Aí já seria demais, né? Deus, além dele me dar este dom da fé, ainda me obrigar a exercitar a minha fé. Nós sabemos que Deus ele não vai nos obrigar. Ele não obriga ninguém a nada. Mas Ele nos chama, né? Ele nos dá meios para nós exercitarmos a nossa fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se no primeiro ponto você precisa ler, meditar, mas nesse aqui você precisa de ouvir a palavra. Citava muito a irmã Alice, né? A irmã Alice, né? Está melhorando, mas ainda tem dificuldade para ler, né? Uns tempos atrás ela tinha muita dificuldade para ler. A gente tem que citar essa coisa porque eu respeito e admiro ela um dia que veio fazer aquela campanha de 40 dias de jejum e oração,
que a irmã Alice gastou uns 10 minutos para ler o texto, mas não desistiu. Falando para letra por letra, e eu admiro ela muito mais do que as pessoas que têm curso de graduação, curso superior, tem, sei lá, pós-graduação, e não vem aqui à frente ler. Aí, isso assim, esse é digno de vergonha. Agora, a irmã Alice é digno de louvor, porque ela vem aqui e assume a dificuldade, mas vai lá e faz. Então, mas a irmã, voltando, né, o exemplo que eu queria dar da irmã Alice, tem sermão aqui de 15 anos atrás, 17 anos atrás do pastor João, que ela lembra, mas ninguém lembra. Se ela tem a dificuldade de ler, mas ela tem facilidade em prestar atenção e ouvir a palavra de Deus e reter esse conhecimento com ela. Guardar no coração e saber. Isso é um dom que Deus deu de fé, de ouvir a palavra. Ouvir é muito mais do que escutar o que a gente está falando aqui. E guardar no coração. Adianta a pessoa, pode alguém recitar a Bíblia para a outra pessoa, a Bíblia toda, né? 2 vezes no ano, a Bíblia toda, e ela não lembrar nada. E outra pode ouvir um sermão aqui e lembrar daqui 10 anos, porque ouviu com prazer, tem prazer na palavra do Senhor. Aí sim, Jesus Cristo torna-se luz na vida dele. Fé em Jesus ao ouvir a palavra. Né? Um exemplo bem clássico mesmo, lá desde o Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava pelo deserto, vagando, Deus os provando, conduzindo, e eles precisavam ter fé numa coisa. Recentemente eu li sobre isso. Não é que simplesmente que Deus estava na coluna de uma nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que era tão simples assim. Era preciso ter fé, crer que aquela luz estaria, né, o fogo estaria na noite seguinte, que a nuvem estaria no dia seguinte, e que eles poderiam acompanhar, que aquela nuvem não iria parar no meio do caminho, né, não ia deixar, e simplesmente começar assim, dar um vento e dissipar. Era preciso crer, preciso ter fé que aquela nuvem, que aquela coluna de fogo estaria o tempo todo junto com eles. Talvez a gente vai falar, mas era muito fácil, estava todo dia, né? Tá, mas você tem a Bíblia todo dia, você medita na palavra de Deus todos os dias, precisa ter fé para que Jesus Cristo se torne a nossa luz todos os dias. E no mesmo livro que eu li isso, também peguei outra frase que, né, a gente precisa de ler para adquirir alguns conhecimentos, né? Que na festa dos tabernáculos eram colocados lá grandes candelabros, né, ao que nós poderíamos chamar hoje de holofotes, né? Justamente para relembrar a nuvem, a coluna de fogo lá no deserto. Então do tabernáculo era até uma celebração do agir de Deus no meio do povo. Então a nossa fé hoje nós precisamos exercitá-la todos os dias, para todos os dias nos relembrar a luz do mundo que é Jesus Cristo. A luz que habita em nós, que é o próprio Jesus Cristo. Se você não exercita a sua fé em crer que Jesus Cristo é a luz, daqui uns dias, corre o risco de você esquecer. Sabe aquelas coisas que você não pensa todos os dias sobre aquilo? Daqui uns tempos você terá dificuldade de lembrar, dificuldade em fazer. Quando eu trabalhava na Goiás, né, trabalhava durante a safra em determinadas máquinas lá, no painel lá de controle, aí acabava, né, não pensava sobre aquilo. No outro ano, né, depois que começar, tinha que voltar, às vezes até olhar nas anotações como funcionava determinado equipamento, para relembrar. Agora pense você, se ficar 6 meses sem pensar em Jesus Cristo, sem lembrar, sem falar, sem ler nada, daqui uns dias você vai falar, quem é Jesus Cristo? Se nós, né, passamos sem motivo justificável, passa 2 domingos sem vir à igreja. Depois no terceiro domingo, para vir é uma luta, né? Agora, quando você tem algo assim que o impede de vir, é mais fácil. Agora, quando não tem, é muito difícil. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé para crer todos os dias que Jesus Cristo é a luz do mundo. Você não precisa de uma luz artificial.
como eu citei aqui os holofotes lá para lembrar, tem muitas pessoas hoje que gostam de ter um holofote sobre ela, né? A estrela. Ainda mais num mundo, né, complexo como o nosso hoje, né, que as pessoas mais importantes, aquelas que estão os holofotes constantes sobre elas, né? Não sei, não conheço a vida dela, mas ela, acho que a maioria não estão muito preocupada em Jesus Cristo. Mas você, o brilho que há em você, deve ser o brilho da luz que é Jesus Cristo. Se outra coisa estiver brilhando mais em você, outra luz, um holofote que seja mais do que a luz que é Jesus Cristo, eu ia dizer que algo está errado, mas eu vou corrigir. Tudo está errado na sua vida. O que deve resplandecer em nós é a luz original que é Jesus Cristo. Se na sua vida não está resplandecendo Jesus Cristo, está errado na sua vida. Para fechar esse ponto, Salmo 27, 1. O Senhor é a luz e minha salvação. Veja bem o salmista ao ponto que ele escreve. Não só reconhece que o Senhor é a luz, mas como é a salvação. E aliás, né, é as duas coisas. Ele é a luz e é a salvação. E quem tem a luz jamais andará nas trevas. Então nós precisamos exercitar a fé nesse sentido, de que Jesus Cristo é a minha luz, a luz verdadeira, a luz que nunca se apagará. E em terceiro lugar, né, Jesus, que é a luz do mundo, nos tira das trevas, quando nós praticamos os ensinamentos de Cristo. Nós praticando os ensinamentos de Cristo, nós vamos andar na luz que é Jesus Cristo. Agora sim, prática total, né? É o dia a dia, as dificuldades, é o andar, o nosso, né? É o nosso fazer, não para ser salvo, mas porque já somos salvos. Né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está em 1 João 1,6. Se você fala que tem comunhão com Deus, se você afirma que é salvo, mas a sua vida é em trevas, se o seu testemunho é digno das pessoas que estão nas trevas, você está mentindo. E quem mente, né, já sabemos quem é, né? Quem é o pai da mentira, precisa nem de falar, que todo mundo já conhece. Então é prática, é ação todos os dias, dignas da luz que é Jesus Cristo. Não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida, que diz em 1 João, né, também em 1 João, diz que não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que andam em Jesus Cristo. Então é preciso permanecer em seus ensinamentos. Aí poderia voltar lá no primeiro ponto e também no segundo. Como que você vai permanecer nos ensinamentos de Jesus Cristo? Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. Poderia acrescentar mais um, né, fazendo oração. Aí daria a musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. E se quiser continuar andando na luz também, é preciso fazer isso. E aí volto lá mais uma vez, né? Eu acho que estou meio saudosista hoje, né? Mas volto lá nos primeiros dias de igreja, né? Ver os pastores falando, né? E eu lembro disso agora, dá um crédito para a irmã Alice e para o pastor João, né? Relembrando, né? Dos primeiros sermão, né? Do pastor João, né? Que eu lembrei, ele falando assim, ó, se fosse crente, fosse só um dia, era muito fácil. Mas o problema é que tem que ser todo dia. Aí pagar uma promessa e de a pé lá no Muquem, lá em Trindade, não sei aonde, como vocês gostavam de fazer, é uma vez no ano, ou talvez a pessoa faz uma promessa só uma vez na vida, muito fácil, né? Agora esse negócio de ser crente, dar um bom testemunho, ser um exemplo dentro da casa, o pai, a mãe, né? Ser pai e ser mãe é canseira, né? Difícil. Além de trabalhar para sustentar o filho, tem que ser exemplo ainda. Ainda corre o risco de ser acusado ainda. Ser avó é mais difícil ainda, né, irmã Jaciara? Que ainda tem filho, tem um neto, e tem um bocado de gente ainda.
Mas a Bíblia nos chama a ser sal da terra. E aí complica mais ainda, que não restringe só a minha família. Aí é meu ambiente de trabalho, meu ambiente de escolar. E ser pastor ainda é mais canseiro ainda, que tem a igreja. E mesmo os irmãos, né? É um bom testemunho entre uns aos outros. E aí segue. Então, esse negócio, os ensinamentos de Jesus Cristo, eu preciso deles e preciso colocá-los em prática. Praticar os ensinamentos não é fácil. Eu preciso permanecer. E Jesus Cristo afirma, né, em João 12:46, eu sou a luz que vi o mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ao mesmo tempo que eu disse, né, que é difícil, que nós devemos testemunhar seu exemplo, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente lê, ouve um versículo desse, nos enche de esperança, nos dá um ânimo também para continuar. Que eu creio em Jesus Cristo, ele diz, eu sou a luz do mundo, todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Poxa, então eu creio em Jesus Cristo, então estarei para sempre na luz. Isso é muito bom. Então Jesus promete que você vai andar na luz e não andará nas trevas. Ele promete. Ele promete para você uma vida real junto com ele, uma vida, né, não é essa vida, né, não é uma luz como nós temos, né? De vez em quando aqui nós temos um problema, né, até na transmissão aí, né? Acaba a energia aí, já foi, né? A luz que é Jesus Cristo não vai ter um pico de energia, não vai dar um curto, não vai ter um apagão, não vai ter nada. Vai permanecer para sempre. E esse ele promete. Das promessas dele lá, como eu já disse lá na introdução, que lá no céu não haverá dia, não haverá noite, não haverá sol, não haverá estrelas, haverá Jesus Cristo, a fonte de toda a luz, para sempre. Pensa, não vai ter essa dificuldade, se eu estou com medo de energia acabar, né? Nós que moramos perto da roça, é difícil, de vez em quando acaba a energia, mas Jesus Cristo é a luz para sempre. E Jesus Cristo, né, diz, afirma mais uma vez, a luz, eu sou a luz do mundo que dá a vida a todos. Então pense sobre isso, na luz que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Para fecharmos, quero fazer uma pergunta. Você está seguindo Jesus? Não precisa de responder, né, irmã Alice, né? Não precisa de responder. Só pensa aí. Você está seguindo Jesus? Se você está seguindo Jesus, além de estar no caminho certo, você não tem nenhum medo de tropeçar, porque você está na luz. Quem anda na luz não tropeça. Seguir Jesus transforma vidas e dá novos interesses, porque anda na luz. Nós só interessamos por algo que nós vemos, que você consegue enxergar. E você não consegue enxergar em meio às trevas. Então, vislumbre a vida eterna na luz que é Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai. Eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz. Agora, Pai, nós já não temos mais dificuldades em ver o teu reino, ó Pai, em ver o teu reino chegar até nós, porque nós já temos a tua salvação, ó Pai. E a tua salvação é a luz eterna, ó Pai. Pai, quão maravilhoso será, ó Deus, viver eternamente junto contigo, no céu, preparado para nós, na luz eterna, Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque tem nos aberto os nossos olhos, ó Pai. Deus, obrigado, Senhor, por ser a nossa luz, ó Pai. Em nome de Jesus.